Ok, pessoal, com a laje criada, o que nos falta agora é criar cenas para poder apresentar o nosso projeto para o cliente, certo? A maneira mais simples da gente criar uma cena dentro do SketchUp é vindo nesse caminho aqui, visualizar, animação, adicionar cena. Certo? Adicionei uma cena aqui na visualização que estava na minha tela. Ou seja, criei uma cena dessa maneira aqui. Percebam que criou essa aba aqui em cima. Clicando nela, ele vai voltar para a visualização que estava no momento que eu adicionei essa visualização, essa cena. Se eu movimentar mais um pouco aqui o meu projeto e vir novamente, visualizar, animação, adicionar cena, ele vai criar a cena 2. Ele vai criar uma cena com essa visualização. Se eu rotacionar o projeto mais um pouco, vir novamente, visualizar, animação, adicionar cena, ele vai criar uma terceira cena. Vou criar uma quarta cena aqui para vocês entenderem como que é esse ponto. Antes de eu criar essa quarta cena, eu vou ocultar essa parte da laje. Vou visualizar, adicionar cena. Percebam o que vai acontecer. Vou clicar na cena 1, ele vai vir para a visualização da cena 1. Cena 2, ele vai mudar para cena 2. Cena 3, cena 4. Como eu criei a cena 4 com a laje oculta, ele vai, no momento que vai migrar de uma cena para outra, ele vai ocultar os itens que estavam ocultos nessa cena que foi criada. E assim por diante. Esse tipo de criar cenas que eu fiz agora, rotacionando o projeto, ele é muito utilizado quando a gente trabalha com modelagens de produtos, de itens avulsos, digamos assim. Para projetos arquitetônicos, existem algumas ferramentas mais avançadas, e a que eu costumo utilizar é em conjunto, criar, visualizar, adicionar cena, em conjunto com essa barra de seção. O que elas nos permite fazer? É criar visões, perspectivas, usando um plano de seção, que é um conceito utilizado desde lá dos arquivos BIMs, do AutoCAD e arquitetura, que vai nos permitir ter uma perspectiva perfeita do item que a gente quer mostrar para o nosso cliente. Falando assim pode ser um pouco difícil, mas eu vou mostrar para vocês na prática como que funciona. Usando essa barra de seção em conjunto com essa barra aqui de exibições, a gente consegue ter um posicionamento mais real, uma visualização mais próxima da visão humana do nosso projeto. Vou posicionar elas novamente aqui no meu SketchUp. E agora vamos utilizar de fato essas barras aqui. Vou deixar essas cenas criadas e agora eu vou reexibir. Vou começar aqui pela parte da cozinha e da sala. Sala, cozinha. Vou dar um Alt W para voltar a sanca aqui. Vou colocar agora numa vista frontal do meu projeto, que é essa vista aqui. Aqui eu tenho algumas informações. Exibir o corte de seção, ele vai exibir o corte. Exibir preenchimento de seção, ele vai exibir o preenchimento. Esse exibir plano de seção, eu não costumo deixar ele ativado porque ele vai carregar um pouco e vai deixar a imagem, a visualização, como se tivesse uma lente na frente, como se tivesse uma coisa na frente da imagem. Então, não costumo utilizar ele. Então, vou clicar agora nesse plano de seção. Vocês percebem que agora ele vai criar uma visualização aqui, como eu estou numa vista frontal. A única coisa que eu consigo fazer com esse plano de seção é fazer ele no sentido do eixo verde. Se eu tiver aqui numa vista superior, ele vai trazer esse plano de seção no eixo azul e assim por diante. Nesse caso eu vou voltar aqui para a vista frontal, vou clicar aqui nessa parte do muro, ele vai trazer aqui para mim nomear essa seção. Vou colocar aqui corte 1. O símbolo que vai aparecer aqui vai ser o símbolo ou a referência 1. Vou dar um OK. Ele vai criar essa referência aqui laranjada no meu projeto. Agora eu vou clicar nele. Ele vai ficar azul. Vou pegar a ferramenta mover. Vou aproximar um pouco mais. E vou empurrar no sentido aqui da profundidade no eixo verde. Ó.
fazendo com que... Tirou demais, vou voltar um pouco. Fazendo com que eu tenha uma visão do meu projeto. No momento que a gente está trabalhando aqui com a decoração visível, vocês vão perceber que fica um pouco mais carregado. Nesse caso, eu vou desabilitar aqui a decoração, tanto da sala quanto da cozinha, por enquanto. E vou finalizar aqui o corte, passando um pouquinho só da parte aqui da porta. Perfeito. Agora eu vou exibir a decoração. Vou aproximar um pouco mais. Percebam que esses vasos aqui estão sendo cortados um pouco do meu projeto. Eu vou ocultar ele. Essa poltrona também. Vou dar 2 cliques, como ela está dentro do grupo. Vou selecionar ela e ocultar. Vou clicar fora. Percebam que eu tenho agora uma vista em perspectiva, tanto da sala quanto da cozinha. Certo? Vou afastar um pouquinho. Agora eu vou clicar aqui em visualizar a animação. Vou desabilitar essa ferramenta aqui. Visualizar, animação, adicionar cena. Ele criou uma cena 5. Vou clicar com o botão direito em renomear. Vou colocar o mesmo nome que eu coloquei lá na seção. Ou se eu quiser, um nome que me remeta à informação que vai estar me trazendo nesse corte. Então, no caso aqui, sala mais cozinha. E apertar Enter. Agora eu vou clicar aqui na cena 1. Ele vai vir para essa cena que a gente tinha criado lá no início. Cliquei aqui em sala mais cozinha. Ele vai trazer para a cena que estava aqui na sala e na cozinha. Vou clicar novamente aqui na cena 1. Vou colocar numa vista da direita. Vou criar um novo plano de seção aqui. Ó. Percebam que ele vai me trazer referência do eixo vermelho. Vou colocar aqui corte 2. Símbolo 2 ali. Ok? Ele me deixou em evidência aqui o símbolo 1. Nesse caso, eu vou selecionar ele e ocultar. Não vai ter nenhum problema, não estou deletando ele aqui. Simplesmente ocultei aquela referência da geometria do plano de seção. Vou selecionar esse. E vou agora movimentar um pouco aqui. Eu vou criar uma visualização da sala. Tá posicionando aqui. Vou aproximar mais aqui da parte que eu quero evidenciar do meu projeto. Essa parte aqui da sala. E vou exibir agora sala Renomob, a decoração da sala. Posso aproximar um pouco mais. Percebam que toda vez que eu cliquei aqui, ele habilitou essa ferramenta. Eu disse que eu não queria que ela ficasse evidente, certo? Então eu vou clicar aqui, ó. Ela vai remover e vai deixar mais evidente os materiais, tudo que a gente aplicou no projeto. E agora eu vou vir aqui novamente, visualizar, animação, adicionar cena. Ele trouxe aqui cena 6, vou renomear, vou colocar sala. E assim por diante. Vou criar agora, novamente clicar na cena 1 para vir para fora do projeto. E vou criar uma outra cena agora da esquerda, pegando a parte da cozinha. Corte 3, símbolo 3. Dá um OK. Eu vou selecionar esse 1 e esse 2 aqui. Vou ocultar ele novamente. Agora seleciono essa ferramenta, esse plano de seção e vou empurrar lá para exibir o corte da cozinha. Vou movimentar ele um pouco mais.
E aqui eu tenho uma visualização prévia de como vai ficar a minha cozinha. Vou vir novamente visualizar. Primeiramente vou desabilitar essa informação ali. Visualizar, animação, adicionar cena. Ele criou a cena 7. Clicar com o botão direito, renomear, cozinha. Perfeito. E agora vocês devem estar me perguntando, mas como que eu posso criar uma perspectiva agora de uma maneira com ângulo? Para essas perspectivas com ângulo, pessoal, a gente vai fazer da mesma maneira que a gente criou essa cena 1, cena 2, cena 3. Só que agora usando também algumas informações aqui da barra de câmera. Certo? Primeiramente o que a gente precisa fazer é localizar qual que é a posição que a gente quer ficar com a câmera. Certo? Para facilitar aqui, eu vou ocultar a laje. Eu vou criar uma perspectiva pegando esse ângulo de visão, um pouco da sala, um pouco da cozinha. Mais ou menos aqui assim. Vou entrar um pouco aqui na porta. Vou até abrir essa porta para a gente ver se fica melhor. Bacana, ficou legal. Eu vou habilitar aqui os móveis. Vou reexibir aqui a laje. Aqui a gente tem uma perspectiva. O ângulo de visão humana, se a gente reparar em tudo, ele tem um eixo reto, certo? A gente consegue ver qualquer canto que a gente analise, ele tem um ângulo de 90 graus perfeito, certo? Então, para isso, aqui o SketchUp ele tem uma ferramenta chamada perspectiva de 2 pontos. Eu vou desfocalizar aqui um pouco, ele já está mais ou menos numa visão real humana, mas eu vou desfocalizar aqui um pouco para vocês entenderem como que ela funciona. Certo? Percebam, vamos tomar referência nessa linha aqui. Ela não está exatamente a 90 graus da nossa visão, certo? Eu vou vir aqui em câmera e habilitar essa visão de perspectiva de 2 pontos. Ele vai tornar essa linha aqui com 90 graus e já vai mudar a ferramenta para a ferramenta panorâmica, que é onde a gente consegue movimentar somente o nosso projeto. Mas como a gente criou essa cena, estava um pouco fora de visão, eu vou voltar aqui para a visualização de perspectiva, vou rotacionar um pouco. Se a gente tiver um domínio preciso do nosso mouse, acaba sendo mais rápido a gente criar usando o próprio mouse, analisando, tomando referência aqui, ó. Eu tenho 90 graus nessa barra aqui, eu posso posicionar essa linha mais ou menos a 90 graus nela e criar uma cena. Ok? Vou clicar aqui, ele ajustou um pouquinho e agora eu vou finalizar posicionando a câmera onde eu quero e vou criar uma nova cena. Visualizar, animação, adicionar cena. Vou dar um nome aqui para ela. Sala mais cozinha 02. E assim por diante. A gente pode criar cenas dessas maneiras que eu comentei com vocês, usando simplesmente posicionando e adicionando cenas, posicionando a nossa visualização e adicionando, ou com um plano de seção e navegando pelas abas.